A Triton Submarines anunciou que está preparando uma nova expedição ao Titanic com o submersível The Explorer Return to the Titanic, que possui um casco de acrílico e é conduzido por um controle remoto. Utilizando tecnologia avançada, ele promete levar 2 pessoas ao local do naufrágio com segurança e controles superiores. Verdades ocultas. A história do Titanic é uma das mais fascinantes e trágicas de todos os tempos. A grandiosidade da sua construção, a expectativa da sua viagem inaugural e o horror do seu naufrágio se combinam para criar um conto épico de ambição, luxo e desastre. Entre 1909 e 1912 o RMS Titanic foi construído no estaleiro da Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. O navio foi projetado pela White Star Line e pretendia ser um símbolo de avanço tecnológico e luxo incomparável, uma maravilha da engenharia naval do início do século XX. Era um dos maiores e mais luxuosos transatlânticos de sua época, com 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. O Titanic tinha capacidade para mais de 2.200 passageiros e tripulantes. O navio foi dividido em 9 convéses, cada um equipado com as mais modernas comodidades da época, incluindo restaurantes, piscinas, ginásios e bibliotecas. O casco do Titanic foi construído com mais de 3 milhões de rebites e foi equipado com os mais modernos recursos de segurança disponíveis na época, com 16 portas estanques e um sistema de telegrafia sem fio. O Titanic era considerado inafundável. Imagine-se na virada do século XX, em uma época de grandes inovações tecnológicas e sonhos ousados. O Titanic foi concebido para ser o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo. Cada detalhe foi meticulosamente planejado para garantir que ele fosse uma maravilha da engenharia naval. Com todo o seu tamanho, o Titanic era um símbolo de opulência e progresso. A vida a bordo era um verdadeiro espetáculo de luxo. Salões decorados com os mais finos materiais, piscinas, ginásios e até uma sala de squash faziam parte das comodidades oferecidas aos passageiros da primeira classe. Mas em meio a todo o luxo havia uma confiança exagerada na tecnologia da época. Os 16 compartimentos estanques do Titanic eram vistos como garantia de que o navio jamais afundaria, uma crença que se provaria tragicamente equivocada. O Titanic iniciou sua tão sonhada viagem inaugural em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. A viagem começou tranquilamente, com o Titanic fazendo paradas em Cherbourg, França, e Queenstown, hoje Cobh, Irlanda. O navio finalmente seguiu seu caminho pelo vasto Atlântico, com muitos dos passageiros mais ricos e influentes da época, além de centenas de emigrantes cheios de esperança por um futuro melhor na América. O Titanic estava destinado a ser um marco na história da navegação. A bordo, a vida era de puro luxo para os passageiros da primeira classe, com jantares elaborados, passeios e uma sensação de segurança inabalável, enquanto aqueles em terceira classe viajavam em condições nada confortáveis. Mesmo assim, a atmosfera a bordo era de pura euforia, porém a natureza tinha outros planos. Na noite de 14 de abril de 1912, por volta das 11h40, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. A colisão causou danos irreparáveis ao casco do navio, inundando vários dos compartimentos estanques que mantinham o navio flutuando. À medida que o Titanic começou a afundar e a realidade do desastre se tornou evidente, o caos tomou conta do navio enquanto a tripulação tentava lançar os botes salva-vidas. Infelizmente, devido a uma combinação de falta de botes suficientes e protocolos de evacuação inadequados, muitos passageiros ficaram presos a bordo. Às 2h20 da manhã de 15 de abril, o Titanic se partiu em 2 e desapareceu nas profundezas geladas do Atlântico, levando mais de 1.500 vidas consigo. Apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram, resgatadas pelo RMS Carpathia horas depois. Se você quiser conhecer as histórias daqueles que lutaram por suas vidas quando o Titanic naufragou, vou deixar um livro na descrição deste vídeo para você conferir. As histórias incluem os horrores vivenciados por esses passageiros, relatos sobre a luta pela sobrevivência e narrativas assustadoras daqueles que ainda podem reviver os horrores do naufrágio. O naufrágio do Titanic resultou em uma onda de reformas na segurança marítima. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi uma resposta direta ao desastre e estabeleceu novas normas para a segurança dos navios e das operações de resgate para garantir que uma tragédia semelhante nunca mais ocorresse. O Titanic, agora um memorial submerso, continua a capturar a imaginação do público. Sua história é uma lembrança da vulnerabilidade humana e tecnológica diante da natureza. A exploração do naufrágio do Titanic sempre foi um desafio tecnológico e logístico. Em junho de 2023, a missão do submarino Titan, desenvolvido pela OceanGate, uma empresa especializada em explorar os grandes abismos do oceano, era ambiciosa e envolvia descer até o local do naufrágio do Titanic a mais de 3.800 metros de profundidade.
Norte, e proporcionar uma experiência única a exploradores e pesquisadores de observar os destroços de perto no Atlântico Norte. Além de ser uma viagem de turismo extremo, a missão também tinha propósitos científicos como mapeamento detalhado do naufrágio e coleta de dados ambientais. Antes de partir, a equipe da OceanGate realizou uma série de testes e treinamentos rigorosos. O Titan foi equipado com tecnologia avançada, incluindo sistemas de navegação por sonar e câmeras de alta definição para documentar a expedição. Tinha 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e pesava 10,5 toneladas. Sua profundidade máxima de operação era de 4.000 metros e foi construído em fibra de carbono e titânio. No dia da missão, o Titan foi lançado de um navio de suporte na superfície do oceano. O submarino começou sua descida lenta e controlada, com o piloto monitorando continuamente os sistemas vitais e a integridade do casco. A descida levou várias horas, durante as quais os passageiros puderam observar a transição da luz solar para a completa escuridão do fundo oceânico. Infelizmente, algo deu terrivelmente errado durante a descida. Em um ponto a cerca de 3.500 metros de profundidade, o Titan sofreu uma falha catastrófica no casco, levando à sua implosão imediata. A pressão extrema do oceano profundo, cerca de 380 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, causou a destruição instantânea do submarino e de todos seus ocupantes. Após a tragédia, foram conduzidas várias investigações para determinar a causa exata da falha. A análise inicial sugeriu que uma falha no material do casco, possivelmente exacerbada por defeitos de fabricação ou manutenção insuficiente, poderia ter contribuído para a implosão. Este desastre destaca os enormes desafios e os riscos associados à exploração de grandes profundidades oceânicas e gerou um aumento na regulamentação e na supervisão de expedições comerciais em águas profundas. A segurança foi reforçada com ênfase na inspeção rigorosa dos materiais e tecnologias utilizadas em submersíveis. Novo submarino para exploração. A Triton Submarines foi fundada em 2007 e está sediada na Flórida. É conhecida por seus submersíveis personalizados, seguros e eficientes para exploração e pesquisa. Tem entre seus investidores Ray Dalio, fundador do fundo de Red Bridgewater Associates, e o cineasta James Cameron, ambos entusiastas de exploração submarina e pesquisa científica. A empresa anunciou recentemente que está preparando uma nova expedição ao Titanic com o submersível The Explorer, Return to the Titanic, e promete levar pessoas ao local do naufrágio com segurança, utilizando tecnologia avançada para evitar tragédias como a do Titan em 2023. O The Explorer é um submersível avançado baseado no Triton 4002 Abyssal Explorer. Pode descer até 4.000 metros e oferece uma visão de 320 graus do fundo do oceano. Diferente do submarino Titan, o novo modelo possui um casco de acrílico e é conduzido por um controle remoto, prometendo segurança e controles superiores. Ele é projetado para proporcionar uma experiência segura e única para duas pessoas, facilitando a observação e pesquisa do Titanic por até 12 horas. A história do Titanic é um lembrete eterno dos limites da engenharia humana e da força da natureza, e continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. A nova expedição da Triton Submarines promete não apenas explorar os destroços com segurança, mas também continuar a manter viva a memória daqueles que perderam suas vidas naquela fatídica noite. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Não se esqueça de se inscrever e entrar para nossa comunidade para desvendarmos juntos as verdades ocultas sobre nossa existência.